Olá a todos vocês que estão aí antenados nas aulas do professor Lucas Moraes. Estou aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida, me manda, tá? Vamos treinar muito direito tributário. Eu quero todo mundo craque em direito tributário. E se for fazer prova, o que vir é para detonar, tá bom? Combinado, é para detonar qualquer questão. O que vir é para você matar. Se for fazer prova da OAB, é para tirar 10, tá bom? Hoje vamos fazer uma questão muito bacana de imunidade recíproca. Vamos resolver juntos a questão número 25 do 27º exame da OAB, que é a terceira prova do ano de 2018. Vamos lá ver qual é a da OAB? Olha só, em dezembro de 2017, João adquiriu o domínio útil de um terreno da Marinha. No ano de 2018, foi surpreendido com a chegada de duas notificações. Uma da Secretaria de Patrimônio da União para o pagamento do foro anual, o que é comum no caso do domínio útil, e outra do município, contendo a cobrança do IPTU. Acerca desse cenário, assinale a alternativa afirmativa correta, tá? E aí algumas alternativas para marcar. Antes da gente ler tudo isso, vamos fazer um resumo bem rápido de imunidade recíproca, né? O que eu falei para vocês? Olha só, a imunidade recíproca, depois quem quiser um conteúdo completo, bem mais longo, corre lá na minha aula de imunidade recíproca. Mas em resumo, a imunidade recíproca, ela existe em razão da defesa do Pacto Federativo, que inclusive é uma cláusula pétrea. Portanto, o que a Constituição Federal visa com a concessão desta imunidade é justamente a harmonia entre os entes federativos. E essa harmonia, ou seja, a desarmonia, é muito fácil você imaginar. Imagina um município mandando um boleto de IPTU para o Estado, ou mandando um boleto de IPTU para a União. Imagina o Estado mandando um boleto de PVA para o município ou para a União. Mas imagina o Estado executando o município porque ele não pagou IPVA. Ou seja, eu começo a colocar em xeque todo o pacto federativo. Em razão disso, lá no artigo 150, inciso 6A, está estabelecido que é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir impostos, isso é apenas para impostos, as outras espécies tributárias não têm imunidade, instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços um dos outros. Vamos verificar isso aqui que eu trouxe um resuminho bem bacana. Portanto, a administração direta tem imunidade. Artigo 150, inciso 6A, que é o que falamos. A grande discussão não é objeto da questão da OAB agora que estamos fazendo, mas vale o estudo, é bem rapidinho. Olha só. Grande discussão em termos de imunidade está na administração indireta. Portanto, autarquias e fundações, elas têm imunidade, está previsto lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, desde que instituídas e mantidas pelo poder público e desde que o patrimônio, renda e serviço seja vinculado às suas finalidades essenciais. Mas também o artigo 150, parágrafo 3º, ele fala que elas não têm imunidade, caso elas estejam explorando uma atividade econômica. Isso aqui é muito claro. Professor, por que uma autarquia e uma fundação, se elas forem explorar uma atividade econômica, elas perdem a imunidade? Entenda. Quando ela vai explorar uma atividade econômica, ela passa a atuar em concorrência com demais empresas privadas. E isso ofende um princípio constitucional, que é o princípio da livre concorrência. Basta você imaginar, por exemplo, algumas empresas, autarquias e fundações prestando o mesmo serviço de uma empresa privada. É óbvio que isso ofende a livre concorrência. Então essa é a razão, vou até anotar isso aqui para vocês, ou seja, é a defesa da livre concorrência. Tá aqui, tá? Também está falando que elas perdem a imunidade se houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, tá? Preços ou tarifas. Eu coloquei um pontinho de interrogação aqui, porque isso vem sendo relativizado pelo STF. O STF entende que a simples cobrança de preço e tarifa, quando é serviço público, quando tem monopólio, quando não ofende a livre concorrência, eu posso sim conceder a imunidade tributária. Isso é bastante comum em algumas decisões de companhias que fazem o abastecimento de água, tratamento de esgoto de alguns estados, né, e elas tiveram as imunidades
perdidas, ou seja, foram autuadas pelo fisco municipal ou fisco estadual, e isso foi parar no STF. O STF entende que a simples cobrança de preço ou tarifa não é suficiente para desconsiderar a imunidade, relativizando o que está escrito no 150, parágrafo 3º. E agora o que importa para a gente, é o objeto do nosso enunciado. Está falando também que nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao imóvel. Isso está lá na súmula 583 do STF. Vamos entender isso aqui. Olha só, o professor Lucas, ele comprou um imóvel de uma determinada autarquia. Comprou, mas não adquiriu a propriedade. Compromisso de compra e venda. Tá? Ele fez esse compromisso de compra e venda, registrou no cartório, vai pagar durante 20 anos. Portanto, durante 20 anos, o professor Lucas tem imunidade tributária, ou seja, eu vou ficar sem pagar IPTU porque a autarquia tem imunidade. É isso que me fala o 150, parágrafo 3º. Ela me diz, não. Professor Lucas, você já tem a posse com ânimos domini, você já é contribuinte do IPTU, você tem que pagar IPTU e você não tem imunidade, você não é autarquia, você não é a União, você não é o Estado, você não é o Distrito Federal, você não é o município, então você vai pagar IPTU. É isso que está escrito aqui, olha lá. Não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. Olha a súmula aqui embaixo, eu trago ela aqui, né, para a gente acompanhar. Olha o que está escrito aqui, súmula 583. Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU, exatamente o que está sendo cobrado no enunciado. Tudo isso aqui, passo a trazer aqui o artigo 156A, o artigo 150, parágrafo 2º, e esses três casos em que não incide, que não tem a imunidade, perde a imunidade, que está no 150, parágrafo 3º. Então, apresento para vocês todos os fundamentos legais. Olha aqui, olha o 150, parágrafo 2º, autarquia e fundação. Tem imunidade, né, desde que sejam instituídas e mantidas pelo poder público e desde que o patrimônio, renda e serviços estejam vinculados às suas finalidades essenciais. Olha só também, não se aplicam, ou seja, os casos em que não se aplica as imunidades. Olha aqui, o primeiro caso, né, quando elas estejam explorando atividade econômica, eu já falei o porquê, para a defesa do princípio constitucional da livre concorrência. Também, quando esteja tendo a cobrança de preços ou tarifas. Meu segundo caso em que não tem imunidade, também já expliquei que o STF vem relativizando esse requisito. E por fim, o que interessa pra gente, que é o que está aqui, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem. Exatamente o que vimos lá na súmula 583 do STF, tá bom? Portanto, vamos lá para o nosso enunciado. Olha lá de novo. Então, relembrando o nosso enunciado, né? O João, ele adquiriu o domínio útil e ele foi surpreendido. Com o quê? Com a cobrança do foro. Esse aqui ele não deve ter surpreendido, mas a maior surpresa dele foi o município cobrando o IPTU. Por quê? Porque ele entende que não é o proprietário. Acerca desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, pelo artigo 150, parágrafo 3º, eu sei que o promitente comprador não está imune. E também o que foi chancelado pelo STF através da súmula 583. Claríssimo. Vamos lá. Acerca desse cenário, assinale a alternativa correta. A cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também é contribuinte do IPTU. Lindo, 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 lindo. É bom quando a gente pega uma questão de prova e a letra A já está bonita desse jeito, né? Letra B. A dupla cobrança é indevida, pois tratando-se do mesmo imóvel, a base de cálculo e o fato gerador do foro anual e do IPTU são idênticos, configurando bis in idem. Não, né? O que é o foro anual? O foro anual é uma contraprestação pelo domínio, né? É muito parecido com um arrendamento, por exemplo. E o IPTU já é um imposto sobre, né, sobre a propriedade, a posse ou domínio útil. São coisas diferentes. Então, portanto, a letra B está errada. Letra C. A cobrança do IPTU é indevida, pois sendo o imóvel de propriedade da União, goza de imunidade recíproca? Não. É o contrário do que me fala o artigo 150 e a súmula 583. Eu, adquirente, eu não posso gozar de uma imunidade da autarquia, mesmo que a propriedade plena ainda esteja com a autarquia, tá? Portanto, a letra C também está errada, tá? Letra D.
Como ambos os tributos, foro anual e IPTU, destinam-se a entes federados distintos, é admissível a dupla cobrança? É admissível a dupla cobrança, é admissível o foro anual e é possível o IPTU, porque eu não posso aproveitar de uma imunidade que pertence à autarquia. Mas a letra D também está errada, porque chama foro anual de tributo. Isso não é tributo, em hipótese alguma. Esse não entra no conceito de tributo que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Não é uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, portanto não é tributo, e a letra D também está errada, tá certo? Acho que você compreendeu bem isso. Isso é bastante cobrado, tá? Essa não é a primeira questão que a OAB cobra sobre a condição do promitente comprador que está adquirindo de uma autarquia com imunidade, tá? Então fica muito atento que em qualquer momento isso pode ser cobrado novamente, tá certo? Grande abraço, professor Lucas Moraes.